Ao canal do professor Anatólio Arce, vamos à parte final do nosso vídeo de resolução de questões de história por assunto. No caso, o assunto é o nazifascismo e vai trazer o seguinte enunciado, a questão 5. As demais questões eu resolvi nos vídeos anteriores. Quem quiser, busque aí no card o link dos vídeos anteriores. A questão 5 da Fundação Getúlio Vargas vai trazer o seguinte enunciado, vai trazer um extrato do texto do livro Mein Kampf, Minha Luta, do Adolf Hitler. A mistura do sangue e o abaixamento, por ela ocasionado, do nível da raça são a causa única da morte das civilizações antigas, pois os homens não parecem perdendo guerras, mas perdendo essa força de resistência que é própria apenas do sangue puro. Esse fragmento expressa a ideologia racista em que o dever mais nobre de uma nação é a conservação da pureza do sangue da raça. Tal concepção foi um aspecto preponderante na ideologia do. Esse aspecto da pureza de raça foi ao aspecto preponderante na ideologia do nazismo. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 6. A questão 6 vai trazer o seguinte enunciado. Quando Hitler mandou incendiar o Reichstag, que é o parlamento alemão, em 1933, o Hitler, ele mandou incendiar o parlamento alemão em 1933 e a intenção dele era culpar os partidos de esquerda pelo incêndio. Ou seja, ele já era o chanceler, ele mandou seus partidários incendiarem o parlamento, culpou-se os partidos de esquerda como uma forma dele concentrar poder. Então o objetivo dele era atacar o parlamento, jogar a culpa em outro e concentrar poder. Certo? Por quê? Ele fez uso do combate ao comunismo, do discurso do combate ao comunismo, como uma forma de concentrar poder. Então ele culpou, o intuito dele era culpar os partidos de esquerda pelo incêndio. O intuito dele não era fortalecer o exército alemão para a guerra, não era destruir o mito do poder judiciário, não era destruir um prédio de mau gosto e muito menos provocar uma intervenção estrangeira. Era culpar os partidos de esquerda pelo incêndio. Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra A. E a questão 7, também conhecida como última questão, vai trazer o seguinte enunciado para nós. A ascensão de Hitler ao governo alemão foi marcada por uma implacável perseguição a socialistas e judeus. Tal fato era justificado pela ideologia nazista porque, lembrando que o nazismo e o fascismo eram ideologias antissocialistas e antiliberais. Tá bom? Então eles atuavam no combate a duas frentes, tanto do liberalismo quanto do socialismo. E aí ele está pedindo o seguinte, tal fato era justificado porque, alternativa A, para os nazistas, o judaísmo e o marxismo se identificavam e haviam colaborado para o declínio da Alemanha desde a Primeira Guerra Mundial. Essa alternativa ela está correta, por quê? Havia um antissemitismo na sociedade alemã desde tempos muito antigos. Isso está no livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, que é um dos que melhor explica esse momento histórico. Hitler utiliza o fato dos judeus serem muitos donos de banco, terem participações acionárias em banco, para julgar a população contra os judeus, certo? E aí ele dizia que o judaísmo e o marxismo, pelo fato de Marx ser judeu também, se identificavam e colaboraram para o declínio da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eles diziam o seguinte, tantos judeus e tantos marxistas vivendo na Alemanha contribuiu para que a Alemanha se deteriorasse enquanto povo e, sobretudo, enquanto raça. É aí que ele consegue, certo, fazer uma ideologia, elaborar um pensamento ideológico coeso e impor tudo isso para a sociedade. Portanto, a alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer que Hitler não era apoiado em suas pretensões expansionistas pelos socialistas e o judeu. O fato de Hitler falar na questão dos judeus não era porque os judeus não apoiavam as expansões, as pretensões expansionistas e socialistas. Não era porque Hitler não era apoiado em suas pretensões expansionistas pelos socialistas e pelos judeus. Pelo contrário, Hitler não queria o apoio nem dos socialistas e nem dos judeus. Ele combatia tanto os socialistas quanto os judeus, assim como ele também combatia
a democracia liberal. E a alternativa C vai dizer os nazistas temiam a influência política dos judeus na Alemanha. Está equivocado, porque o que os nazistas temiam e utilizaram como justificativa era a influência econômica dos judeus na Alemanha. E havia muita influência econômica dos judeus por toda a Europa. Lembrando que os judeus viveram durante séculos espalhados pela Europa, certo? Você tinha comunidades judaicas em diferentes locais da Europa. Então, essa influência era muito mais econômica do que propriamente uma influência cultural. Portanto, na questão 7, a alternativa C está correta. A alternativa D, os socialistas e judeus, com o auxílio da burguesia alemã, ameaçavam tomar o poder. Não havia essa ameaça, certo? Essa aliança entre socialistas e judeus e da burguesia alemã para tomar o poder. Pelo contrário, a burguesia alemã e os donos de terra alemães, os antigos aristocratas alemães, eles foram muito mais seduzidos pelo discurso do Hitler, certo? Da pureza ariana, do nacionalismo alemão, do que propriamente pelo discurso socialista dos judeus. Ou seja, o discurso da Anschluss, o discurso da junção do pan-germanismo era muito mais forte para a alta burguesia alemã do que o discurso socialista ou a questão dos judeus, certo? Portanto, na questão D também está equivocada, e a alternativa aí vai dizer tanto os judeus quanto os socialistas eram a favor de um governo totalitário, contrariamente à formação liberal dos nazistas alemães. Essa alternativa você já vê que ela está equivocada, porque você dizer que os nazistas alemães eram liberais é um equívoco. Os nazistas alemães eram antiliberais. O nazismo é uma ideologia política antiliberal, certo? Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra A. Ficamos por aqui na nossa resolução de questões sobre o nazifascismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E quem tiver interesse, seria muito bom para aprofundar o conhecimento, leia o livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Tá bom? Até mais!